Bem-vindos. Estamos de volta para este nosso programa semanal aqui na DM-TV, a Diário do Minho TV. Trazemos um convidado para conversarmos hoje sobre o ciclo maior do ano litúrgico ou do ano cristão, que é o ciclo que envolve o tempo da Quaresma e o tempo da Páscoa. O tempo é agora. Padre Rui Sousa, bem-vindo. Muito obrigado. O Padre Rui Sousa é o responsável pelo Departamento da Liturgia na nossa Arquidiocese de Braga e, com a equipa, tem uma proposta para nos apresentar para este ciclo da Quaresma e da Páscoa. Que proposta é esta que o Departamento da Liturgia preparou para a Arquidiocese de Braga? A equipa do Serviço de Pastoral Litúrgica do nosso departamento tem vindo a ganhar alguma consistência nestas propostas de caminhada para os tempos fortes da liturgia, para o Advento de Natal, como já apresentamos, e agora apresentamos a caminhada Ponto Cruz. Como é que o título chama-se Ponto Cruz? Exatamente. Como é que surgiu essa ideia do Ponto Cruz? Esta proposta surge a partir daquilo que nós fomos partilhando entre os membros da equipa, que é composta por leigos e por padres, e fomos pensando a partir até de dar alguma continuidade ao tema gestação, que era o tema de Advento Natal. Partimos para uma nova geração, partimos para outras ideias e depois que fomos afunilando, percebendo que de certo era preciso voltar ao essencial. E o essencial é configurarmos-nos com a cruz, ou seja, com o crucificado e o ressuscitado, que é Jesus, e que encontrando na cruz esse ponto nuclear da nossa vida cristã, então fazemos, no fundo, esta caminhada progressiva de configuração com a cruz que a Quaresma nos proporciona, mas depois também esta abertura à missão que a cruz para a qual nos envia, não é? E, portanto, pôr a cruz em ponto, não é? No ponto, foi assim a nossa inspiração para esta caminhada. E é uma linguagem até muito atual, o ponto PT, o ponto net e também temos o ponto cruz, com exatamente. Esta dinâmica. Qual é o objetivo da proposta? Porque é que o Departamento da Liturgia, já não é a primeira vez, apresenta uma proposta litúrgica ou para um tempo litúrgico, neste caso para a Quaresma e para a Páscoa? Já há alguns anos que temos vindo a fazer algumas propostas, agora de forma mais consistente, a fazer com que a liturgia seja a fonte e o cume da vivência das comunidades cristãs que se querem a caminhar junto. E como não queremos comunidades e pessoas nas comunidades a caminhar em paralelo, umas ao lado das outras, mas todas em conjunto, então fizemos com que a liturgia fosse o ponto a partir do qual a caminhada se desenvolve, mas que não fica esgotado na celebração comunitária. Tem também propostas para a família, para a catequese, para os jovens e para as escolas, podendo depois até um grupo de escuteiros, uma equipa sociocaritativa, pegar naquela dinâmica e adaptar ao seu contexto concreto e poder assim fazer este caminho em conjunto. Portanto, a nossa proposta, com atividades específicas para a liturgia e para as outras áreas, é que nós de facto possamos viver já uma experiência de sinodalidade também a partir desta proposta. Parte da liturgia, mas abrange todos os âmbitos da nossa vida. Esse é o grande objetivo. Vários âmbitos da nossa vida. Podermos, a partir da liturgia, depois viver a mesma referência, vamos dizer assim, o mesmo ambiente, a envolver a família, a envolver a catequese, a envolver os escuteiros, todas as perspectivas que temos do nosso dia-a-dia estão ali referenciadas, é isso? Exatamente. Nós apresentamos propostas concretas para estes 5 ambientes, para a liturgia, para a família, para a catequese, para os jovens e para as escolas. A partir deles, podem ser adaptados especificamente para outros âmbitos. Há um tema comum em cada semana e a partir desse tema ele é aplicado na celebração comunitária da fé, é aplicado para a catequese e, portanto, cada grupo ou cada âmbito da vida de uma comunidade cristã pode caminhar ao mesmo ritmo. Digamos que é um só tema ou uma só mensagem que depois perpassa por todos os ambientes. Esse é um dos objetivos da proposta. Exatamente.
E qual é a temática específica desta proposta? O que é que este ponto cruz nos traz, em primeiro lugar, para o tempo da Quaresma? Para a Quaresma, o ponto cruz, no fundo, vem encarnar naquilo que é a dinâmica própria da espiritualidade quaresmal, que nos convida a um processo de conversão e, por isso, de configuração com Jesus. No fundo, é um processo de maior adesão a Jesus. E isso passa por irmos configurando com a cruz. Como é que isso vai acontecer? Ao longo da Quaresma, nós vamos ter um cubo, ou vários, também apresentamos aqui várias opções que depois as comunidades também podem adaptar, portanto há aqui uma certa Não é uma versatilidade. proposta rígida, não é? Exatamente. Um dos aspectos interessantes que eu tenho acompanhado é que, de facto, vós apresentais uma sugestão, mas não uma sugestão demasiado rígida, de forma que cada um, no seu próprio ambiente, também tem essa possibilidade de adaptação. Exatamente. E então temos um cubo, dizias? Temos o cubo, com as 6 faces, em que cada uma das faces vai ter o tema de uma das semanas da Quaresma, e vamos ter a cruz, portanto é o ponto cruz. Nós, para o tema da Quaresma, privilegiamos não apenas ver-se sempre muito pela lógica da penitência, do que temos de retirar da nossa vida, onde é que temos de explorar o trabalho de conversão. Nós aqui quisemos ver pelo lado positivo, e então pegamos no tema deste ano pastoral, o cuidar, e então vamos precisamente cuidar ao longo deste tempo dos desejos, dos encontros, das relações. Vamos cuidar de vários aspectos da nossa vida, das opiniões até, portanto, de temas que não são especificamente da fé, mas que trespassam toda a nossa vida. E, portanto, na medida em que nós cuidarmos destes aspectos, na vida pessoal, porque na Quaresma a temática vai ter sempre uma dimensão mais pessoal do caminho de conversão de cada um, que depois se reflete na comunidade, como é óbvio, e então este caminho de conversão vai ser trabalhado a partir deste convite ao cuidado. Portanto, o cuidado que nós vamos tendo em várias dimensões e que depois nos vai fazer chegar então à Páscoa, esperemos nós, mais configurados com Jesus, o crucificado e o ressuscitado. Há um aspecto interessante que referiste e que podemos aprofundar um pouco mais, que é o que é realmente a Quaresma. De facto, há uma tradição, até uma longa tradição, que se foca na Quaresma como um tempo de uma penitência de mortificação. Quase que aquilo que eu tenho de fazer para agradar a Deus. E hoje já vamos percebendo também que a Quaresma pode ser deixarmos Deus agir em nós. Não tanto aquilo que nós temos que fazer, e há até uma expressão muito bonita que é: não é um tempo de mortificações, é um tempo de vivificações, para dar vida. Como é que tu vês, neste contexto, a possibilidade de nós ajudarmos os cristãos a olharem para a Quaresma como um tempo de vida? Eu gosto de ver a partir da palavra conversão. Porquê? Talvez porque nos ajuda a perceber que é uma versão quase melhorada de nós próprios, quase como se fosse um upgrade daquilo que é a nossa caminhada de fé. E isso não se faz só por conta e risco. Faz-se claramente pela ação do Espírito Santo em nós e pelo nosso esforço. Por isso é que em cada semana intitulamos pontos de esforço. Portanto, vamos nos abrir no fundo à ação de Deus para, com os nossos pontos de esforço, fazermos este caminho. E a partir da palavra conversão, eu gosto do conceito hebraico da conversão, que nos remete depois até pela assonância para a nossa palavra chuva, e que nos faz lembrar precisamente o ciclo da água. No fundo, é este dom de Deus que desce até à nossa terra, até à nossa humanidade, e que volta para Deus. Portanto, não é um ciclo fechado, é um ciclo inacabado, é uma dimensão cósmica, antropológica, espiritual, que parte de Deus, que fecunda a nossa vida e que nos transforma. Eu acredito mais na Quaresma como este processo e não como um conjunto de práticas ou um conjunto de elementos fechados que, se os cumprirmos, vamos chegar lá. Os pontos de esforço que nós propomos são precisamente isto, para nos abrir à vitalidade que vem de Deus e que, com o nosso esforço, claro está, não podemos ficar à espera, aqui sentados nestes sofás confortáveis, à espera que possamos chegar à Páscoa convertidos. Portanto, é um processo inacabado na vida. É marcar o ritmo da nossa vida a partir desta oportunidade de celebrarmos
a Quaresma. E esses pontos de esforço, já os referistes, são os tais cuidados, é isso? Exatamente. Serão os cuidados que vamos ter a partir da ação do Espírito em nós e do esforço que vamos fazer. Outro aspecto interessante na proposta, que nos ajuda a uma leitura talvez renovada destes ciclos litúrgicos, é que não olhamos para a Quaresma para terminar no Domingo de Ramos ou porventura na Vigília Pascal, mas a proposta olha das cinzas até ao Pentecostes. Exatamente. E por isso, como eu disse no início, de facto é o maior ciclo litúrgico, o maior na sua importância, não em termos de tempo, porque depois temos aqueles domingos chamados do tempo comum, que são na dimensão do tempo maior. Mas, de facto, este é o ponto alto, o ponto cruz, é o ponto alto da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã e também, por isso mesmo, do ano litúrgico. Esta caminhada perdura durante o tempo pascal. Sim, nós temos vindo a assumir, quer no ciclo de Advento Natal, quer no de Quaresma Páscoa, esta unidade do mistério da encarnação e do mistério da paixão, morte e ressurreição. Claro está, é o núcleo central da nossa fé cristã. Sem ele não podemos viver, sem ele não podemos testemunhar. E por isso é que este caminho que vamos fazendo com os pontos de esforço até chegarmos mais configurados com a cruz do Senhor à Páscoa, então é a partir desta cruz que vai ser iluminada na Páscoa, com a presença do Círio Pascal. A nossa proposta é que coloquemos o Círio Pascal junto à cruz e depois que seja ela a irradiar luz para a comunidade. Aí aparecerá um novo cubo, ou o mesmo com as faces renovadas, já com propostas comunitárias, precisamente porque a Páscoa é o tempo do apostolado. Se, ao longo da Quaresma, nós, no fundo, vamos aprofundando a dimensão do discipulado, na Páscoa queremos aprofundar a dimensão do apostolado, ou seja, de tomarmos parte na comunidade, precisamente para enriquecer no espírito da missão. Portanto, para sermos uma igreja em saída e missionária. Por isso, o tema de cada semana será Missão em Ponto. Portanto, no fundo, a partir desta configuração com Jesus, iluminados pelo mistério pascal, então vamos ser enviados a tomar parte na vida, logo no domingo de Páscoa, na comunidade, no ensino, na resposta vocacional, até chegarmos a tomar parte na missão total que o Espírito nos convida a viver em cada dia. Portanto, ao longo do tempo pascal, nós vamos fazendo, no fundo, esta missão em ponto, em cada semana, sempre também com o rodar do cubo ou acrescentando cubos, conforme a comunidade assim o entender, e que vamos, no fundo, fazendo esta proposta de uma fé que se torna visível pela caridade na missão. Então o objetivo é, a partir de nós, ou começarmos desta ação de Deus em nós, durante o tempo quaresmal, para nos abrirmos à comunidade durante o tempo de Páscoa, é isso? Exatamente. E depois, ao pensardes nesta proposta e ao apresentardes todo este ritmo, qual é a mais-valia do efeito visual que apresentais? Na tua opinião, o que é que, para me convenceres a mim, vamos dizer assim, que também sou pároco lá na comunidade, qual é a mais-valia de eu usar este efeito visual, esta proposta, que depois tem algo mais de vida interior e de vida em comunhão? Convence-me a usar a tua proposta, ou a vossa proposta do departamento. Eu não vejo, e a nossa visão comum na equipa, é que não queremos elementos que venham perturbar o ritmo das comunidades, nem criar demasiados elementos que depois, mesmo em termos de espaço litúrgico, que tragam muitas propostas. Queremos sempre uma proposta simples, que seja execuível e que depois possa ser replicada. Nós vamos também apresentar na Drive, da qual podemos falar daqui a bocadinho, também os cubos já planificados para que se possa fazer na catequese, para que se possa fazer nas famílias. Portanto, em cada casa pode haver também esse cubo. Ou seja, são propostas simples que, no fundo, nos ajudam a aprofundar aquilo que é o tempo litúrgico que estamos a viver. E se nós, com uma proposta simples, com uma proposta que faz sentido, a nosso ver, não é? Por que não dar esta oportunidade às pessoas de saborearem
este espírito comunitário e até de as envolver, precisamente até na preparação dos materiais. Ainda estes dias um padre, um nosso amigo, ligou-me a dar uma sugestão de colocar até os cubos na própria cruz, com prateleiras. Portanto, isto começa a suscitar também a criatividade das pessoas. Portanto, eu acho que, estando nós a olhar para o ponto central da nossa fé, não podemos deixar de aderir, sabendo que nas comunidades vai haver de facto, esta criatividade a pulsar e a tornar a Igreja viva a partir da celebração da liturgia, a partir dos vários ambientes onde isto vai ser fecundo e, de facto, que possa despertar a atenção, porque, de facto, ver um cubo no espaço litúrgico não é tão comum. Mas também o objetivo não é prejudicar a dinâmica celebrativa, é, de forma simples, acompanhar o ritmo daquilo que a liturgia já nos propõe. E para além da proposta em si e das temáticas que já aqui apresentaste, também existem recursos materiais e visuais que vós próprios também disponibilizais. Exatamente. Nós procuramos não fechar, como já falamos, portanto, as propostas e limitar a criatividade das comunidades. Então, o que é que nós temos feito? Em vez de dar já o material pronto, porque isso era relativamente fácil, fazer-se uma encomenda estava feito, mas parecia muito burocrático e muito empresarial, então nós preferimos, num estilo mais comunitário, a partir dos dons que temos, com os recursos que temos e que têm sido, graças à diversidade dos membros da equipa, temos sido capazes de fazer esta proposta. Então, colocamos numa drive os materiais, quer os fascículos que vão aparecendo com as propostas inicial e depois de cada semana, quer os materiais para a cruz, para os cubos, enfim, vamos disponibilizando e às vezes até fazemos mais. Quando nos pedem, olha, mas eu queria deste tamanho, e nós somos capazes de o fazer e vamos adaptando, também para as redes sociais, também vamos propondo a imagem de cada semana em vários formatos, em formato de banner, daquela publicação de Instagram, que é para as pessoas também replicarem e as comunidades, mesmo no mundo digital, não verem só o .com e o .pt, mas verem também o .cruz. O .cruz. E a Drive é exatamente um recurso na plataforma Google, não é? Exatamente. E como é que eu posso ter acesso a isso? De que forma é que eu consigo chegar a essa Drive? Na página do Departamento da Liturgia tem uma parte específica para as caminhadas litúrgicas. E lá a página arquidiocese-braga.pt/liturgia. Exatamente. Nessa página podem encontrar portanto, um espaço específico para as caminhadas que vamos propondo e nesse espaço aparecem vários fascículos, porque este ano decidimos propor a caminhada em fascículos e não apresentá-la já como um todo, porque senão de facto eram muitas páginas para ler e poderia ser maçudo desde o início. Por isso, se eu for lá agora, não vai estar já lá toda a proposta, apenas alguns recursos. Exatamente. E progressivamente, e desacrescentando, semana após semana, mais novos recursos. Exatamente. Nós, no fascículo 0, que saiu com a apresentação global da caminhada, daquilo que falamos há pouco, aparece também um QR Code e um link, a partir do qual podem aceder para encontrar, para ter acesso à Drive e para poderem, de facto, encontrar todos esses recursos, muitos dos quais já estão disponibilizados. Em que consiste esse fascículo, esse recurso semanal? Que conteúdos estão disponíveis ou estarão disponíveis? Os conteúdos que estão disponíveis e que vão progressivamente ser disponibilizados são o ponto 0, que tem a apresentação global da caminhada, o ponto 1, com a mensagem dos nossos bispos para este tempo de Quaresma e Páscoa, também quiseram, a partir desta dinâmica que fomos pensando, propor uma mensagem para todo este tempo. E depois, semana após semana, para cada celebração, para as cinzas, primeiro domingo da Quaresma, segundo, e assim sucessivamente até o Pentecostes, vamos tendo um fascículo por cada semana, diríamos, com as propostas para a liturgia, para a catequese, para a família. Portanto, em cada um dos fascículos vão encontrando esses recursos para cada semana. Como é que vós pensais, há pouco falámos do como chegamos ou como chegastes ao ponto cruz, mas como é que começa? Vamos voltar ao início, a primeira reunião, fala-nos de uma reunião do departamento para pensar a caminhada. Como é que fazeis esse trabalho? Isso para inspirar outras propostas, para inspirar lá a criatividade nos nossos grupos de catequese,
nos nossos conselhos pastorais, inspirar-nos, por exemplo, no vosso caminho. Como é que decorre a primeira reunião para pensar esta caminhada? Aquilo que nos possas dizer, sim, claro, que não sejam os vossos segredos, mas claro, aquilo que seja para inspirar-nos nesta criatividade pastoral. Ora bem, nós somos, portanto, como dizia há bocadinho, o Departamento de Liturgia tem 2 serviços. Este serviço pastoral litúrgica tem também ele próprio 2 equipas. Uma que é constituída maioritariamente por padres, mas também tem 2 leigos a colaborar, prepara o ritmo dominical da liturgia. Para todos os domingos do ano faz uma proposta que é lançada na nossa página e no suplemento Igreja Viva do Diário do Minho. E depois fomos percebendo que a forma como estávamos a fazer estas propostas das caminhadas que não tinham um processo importante, que era a avaliação. Portanto, era entregue a um arciprestado, que em diálogo com algum elemento do departamento, ia fazendo a proposta, só que depois não tinha essa continuidade. De ano para ano não percebíamos o efeito que estava a gerar nas comunidades. E então pensámos criar uma pequena equipa, também de padres e de leigos, dentro do serviço de pastoral litúrgica, que se dedicasse especificamente à caminhada de Advento Natal e da Quaresma Páscoa. Essa equipa é composta por 6 pessoas. São 6 pessoas, um verdadeiro grupo sinodal, portanto está ali no mínimo. Portanto, é o Padre Vítor Araújo, o Padre Francisco Carreira, a Ana Corralo, a Paula Lopes, o Padre Ruben Cruz e eu. Portanto, somos nós que damos corpo a isto. Nós reunimos habitualmente online, porque assim facilita-nos para o Padre Francisco de Devido Famalicão, o Padre Vítor de Fafa, a Paula de Barcelos, portanto, para não termos de gastar tanto tempo em deslocações e neste trabalho, e fomos tendo, numa determinada fase, quase reuniões semanais. Precisamente, partimos das propostas que cada um traz, fazemos quase um brainstorming, vamos falando, há ideias que vão surgindo, há outras que vão caindo. É um processo de escuta, de experiências partilhadas, portanto, que nos enriquece muito. Quem viu a nossa apresentação da caminhada de Advento Natal, viu a Paula grávida e, portanto, aquilo também nos inspirou um bocadinho no processo da gestação, não é? Que fomos vivendo no tempo de Advento Natal. E, portanto, as nossas reuniões são muito... Portanto, há sempre a invocação do Espírito Santo para nos iluminar neste caminho, porque somos um grupo de fé, não é? Que acreditamos naquilo que estamos a fazer, acreditamos na proposta que lançamos para as comunidades, que elas fazem sentido, e é isso que nós queremos. E depois, é um grupo que se tornou também amigos. Eu não conhecia toda a gente no início, algumas pessoas também não me conheciam e, portanto, também acabou por ser um grupo de amigos que se foi criando e que não fica apenas no limite da amizade. Abre-se a esta ação de Deus em cada um, as propostas que cada um vai trazendo e depois no grupo do WhatsApp vamos melhorando algumas coisas e partilhando na Drive também. Funcionamos muito com estes recursos, vamos corrigindo os textos também uns dos outros, com as propostas que cada um faz. E depois somos também metódicos, ou seja, partimos da ideia geral, vamos depois concretizando semana após semana e depois cada um fica com uma determinada área onde vai apresentando as propostas concretas que depois são revistas por todo o grupo. Portanto, o Padre Francisco apresenta habitualmente as propostas para a pastoral familiar, a Ana e o Vítor apresentam para a catequese, a Paula e o Ruben para as escolas e para os jovens, eu fico a parte da liturgia, portanto cada um vai apresentando as propostas depois de já termos delineado o caminho que queremos fazer. E aí vamos enriquecendo e vamos depois ajudando com as correções que fazemos uns com os outros, não é? Muitas vezes nos horários que cada um pode, não é? Porque tendo os recursos na Drive, todos podemos ter acesso e todos podemos colaborar neste ritmo. Portanto, é de forma muito simples, mas ao mesmo tempo, sobretudo a acreditar nos processos, mais do que temos tido muito este slogan, mais do que pastoral de eventos, é importante uma pastoral de processo. E, de facto, nós queremos pôr as comunidades também a entrar neste processo, que se a própria equipa já vive este espírito sinodal, não é? Se já caminhamos em conjunto, há muitas ideias que foram caindo. A primeira ideia que surgiu, posso partilhar, era nova geração. Era um bocadinho passar da gestação a uma geração que vive este caminho em conjunto, não é? E depois houve ideias que foram caindo, houve outras que foram surgindo, houve muitos elementos que fomos colocando.
e até chegar aqui, claro, foi assim uma experiência muito enriquecedora e de facto transformadora, porque nenhum de nós, aquilo que partilhou na primeira reunião, possivelmente foi o que se concretizou. E para chegarmos aqui foi preciso de facto este trabalho, este dinamismo, e é de facto aquilo que também, acredito, o Sr. Dom Jorge e agora o Sr. Dom José nos pediram ao pedir-nos este trabalho no Departamento da Liturgia. E dar-vos os parabéns pela qualidade dos conteúdos, quer das propostas temáticas, quer também da dinâmica visual e desses recursos que estão disponíveis depois para usarmos até nas redes sociais ou noutras oportunidades da vida paroquial, porque de facto são de qualidade e por isso estáis também de parabéns. E o Padre Rui Sousa, que coordena tudo isto, como é que chega aqui? Para além da nomeação, vais-me dizer, foi o Sr. Arcebispo que me nomeou, mas para além da nomeação, percebe-se uma sensibilidade e um bom gosto na liturgia. Como é que tu desenvolveste isso, esse teu gosto pela liturgia e esse cuidado pela ação litúrgica? Se há 7 anos e meio, quando eu fui ordenado padre, se me dissessem, olha, vais trabalhar no âmbito da liturgia, eu assim, não podiam arranjar outra coisinha? Talvez dissesse isso com muita simplicidade. De facto, quem criou em mim este gosto pelo serviço à liturgia e por este fomentar da qualidade litúrgica nas comunidades foi sem dúvida o Cônego Manuel Joaquim. Eu estagiei com ele, além dele já ter sido diretor no Seminário Menor, no tempo que frequentei o seminário, mas suscitou em mim um grande gosto e um desejo de servir com mais qualidade a liturgia. E, portanto, eu, desde o meu estágio, que trabalhei com ele no departamento, fiquei com ele depois, já como padre, a colaborar no departamento. Ele confiava também muito em mim naquilo que era, portanto, o meu trabalho para servir melhor o departamento, até que depois, quando houve uma reformulação da Cúria e, portanto, ficou o Cônego Hermenegildo como vigário arquiepiscopal da liturgia, pediu-me, de facto, este serviço para eu coordenar todo este trabalho. É, de facto, um gosto que também tenho despertado, não é? Mas também não é só o gosto, não é só a sensibilidade, é também o aprofundamento teológico e o aprofundamento pela leitura, pelo estudo, que também se tem de fazer. Portanto, isto não é só inspiração, é também transpiração, porque assim nos obriga, e eu acho que quanto mais qualidade nós dermos ao serviço em igreja que prestamos, as pessoas mais credibilidade nos vão dar também. Obrigado. O Padre Rui Sousa não é só o responsável do Departamento da Liturgia, também é um pároco e falaste em 7 anos e meio. Conta-nos assim rapidamente o teu percurso pós-ordenação, depois da ordenação presbiteral, por onde é que andou o Padre Rui Sousa? Eu estive a trabalhar 2 anos ao serviço de 5 comunidades em Vila Verde, onde aprendi a ser pároco. As pessoas lá tinham de facto este espírito comunitário e de facto ajudaram-me a perceber o que é ser pároco. Foram 2 anos incríveis, fizemos uma missão popular, portanto há elementos do crescimento daquelas comunidades que foram visíveis em 2 anos, porque sendo comunidades pequeninas, têm de facto um outro ritmo, ou consegue-se implementar um outro ritmo, e pessoas muito dóceis àquilo que eram as propostas e que de facto foi a caminhada que fizemos em conjunto. Trazes no teu coração essa primeira experiência? Eu trago no meu coração todas as pessoas que foram caminhando comigo ao longo da vida, claro está. E também as pessoas de Vila Verde, de Tães, Barros, Codeceda, Penascais e Vilarinho, 5 comunidades que me ajudaram a aprender a ser padre. Depois foi-me pedido o trabalho no seminário, onde também trabalhei na formação dos seminaristas do Seminário de Nossa Senhora de Conceição, do Seminário Menor, onde penso que também dei um contributo positivo, sobretudo na parte do acompanhamento e da formação humana, na parte do acompanhamento daqueles jovens no estudo, no crescimento humano e até de configuração com Cristo. Portanto, acho que também foi uma experiência muito enriquecedora de uma pequena comunidade que é de facto semente e sementeira para a nossa diocese, onde eu acredito que com a inovação que está a ter e que graças a Deus os nossos colegas, o Padre Mário e o Padre Ruben, que lá continuam a trabalhar com a equipa mais alargada, continuam a dar esta fecundidade a um pequeno grupo que tem de facto viabilidade, ou seja, é um projeto em que se pode acreditar, pelo qual lutei também durante os 3 anos que lá trabalhei.
Entretanto, foi-me pedido que assumisse a comunidade paroquial de São Vicente, uma comunidade da cidade, portanto, eu conhecia minimamente a cidade de Braga, porque já tinha estagiado com o Conde Manuel Joaquim na Sé, em São João de Souto e na Cividade, e agora foi-me confiada a paróquia de São Vicente, em setembro de 2019, uma paróquia com uma exigência tremenda. Eu todos os dias, quando acordo, penso, ao Senhor, dá-me esperança para poder continuar a lutar com estas pessoas, não lutar contra elas, mas com elas, porque lutar tem a mesma raiz da palavra amor e, portanto, a fazer com que o amor de Cristo habite no coração de cada pessoa, porque todos os dias encontro pessoas novas, paroquianos novos, que eu não conhecia, não é? No meio de milhares de pessoas, há sempre este entusiasmo de uma comunidade sempre em efervescência, não é? Está sempre a crescer ao ritmo de paciência, portanto, com muita lentidão, mas o elogio da lentidão é também a nossa esperança no futuro, em Cristo, onde tudo se consuma. Portanto, é uma comunidade onde eu também tenho procurado e aprendido a ser padre na cidade. É muito diferente, é um trabalho muito diferente. Quando passava de carro em Vila Verde, ou mesmo no seminário onde toda a gente era conhecida, portanto, toda a gente me identificava, aqui sou no meio de tantos. E isso é bom também, fazer essa experiência de poder entrar nos meandros da vida das pessoas, quando se vai beber um café, quando se vai ao supermercado fazer compras, quando estamos na igreja, quando estamos no cartório, quando estamos no centro social, e que tudo isto é oportunidade de encontro com as pessoas e, portanto, nos ajuda a crescer com uma mundividência completamente diferente e que me ajuda claramente também a apaixonar-me em cada dia por ser padre. E agora como é que o Padre Rui, que é pároco de São Vicente, utiliza estas propostas? Isto é, para nós que somos párocos, não é? E como pároco, o que é que fazes a esta proposta do departamento? Como é que a aplicas? Como é que consegues, na paróquia de São Vicente, tornar visível esta caminhada de Quaresma e de Páscoa? Quais são os meios que utilizas? De que forma é que na paróquia se reflete a proposta? Eu tenho uma vantagem em relação a muitas pessoas, não é? Que eu tenho a proposta antes dela ser publicada. E, portanto, eu posso começar desde logo a suscitar nas reuniões de catequistas, com os escuteiros, com os grupos de leitores, com o coro, e, de facto, a partir dessas propostas, ou a partir desses encontros, vamos suscitando esta colaboração de cada grupo, de cada movimento da paróquia, na integração dessa comunidade, para que uns possam fazer o cubo, outros possam perceber qual é a cruz que mais se adapta à caminhada e assim tentar envolver mais pessoas nesta proposta. Além disso, temos uma dinâmica semanal que se chama Coração em Casa, em que no fundo partilhamos com as pessoas uma síntese daquilo que é o ritmo de vida da paróquia e que apresenta a proposta do Laboratório da Fé, portanto dá um bocadinho corpo àquilo que é o ritmo de vida das pessoas e por isso vamos lançando todas as semanas no Coração em Casa, que é no fundo quase, com muitas aspas, a nossa newsletter, e que pretende chegar a todas as famílias. Claro que sabemos que ainda é um recurso muito parco, mas ao mesmo tempo vai pondo as pessoas nesta sintonia, não é? Eu li aquilo no seu e-mail, lemos, vimos que tem uma proposta agora para a Quaresma, portanto isto vai começando a circular e depois consegue-se concretizar porque as pessoas sentem-se mais envolvidas, pelo menos aquelas que diretamente colaboram na vida da paróquia. Estamos a terminar este episódio do Tempo é Agora e convido-te a deixar-nos uma sugestão para aqueles que nos acompanham. A sugestão é óbvia, que é aprofundarem aquilo que é o nosso trabalho no Departamento da Liturgia. Mas, como dizia há bocadinho, não quero que seja apenas uma proposta para o imediato. Eu penso que a proposta que gostaria de deixar aqui convosco é o mais recente livro o mais recente livro publicado em português pelo Secretariado Nacional de Liturgia, que é uma tradução de um livro já com muitos anos, do Paul de Clercq, A Inteligência da Liturgia. É um livro que, na sua linguagem, é acessível à maior parte das pessoas e que nos pode ajudar a compreender a riqueza do mistério que celebramos. Portanto, acho que é uma boa proposta para nos acompanhar neste tempo de Quaresma-Páscoa no aprofundamento da celebração da fé. Obrigado de novo, Padre Rui Sousa, por esta partilha que fizeste connosco durante este episódio do nosso programa O Tempo é Agora. Agradeço também a vossa companhia. Até à semana, se Deus quiser.
Wow.